Imagine você dirigindo por uma estrada deserta no sertão de Pernambuco em 1983, quando de repente aparece um homem sozinho bloqueando a pista com o corpo. Você para o carro pensando que é alguém pedindo carona ou ajuda, mas quando você abaixa o vidro, percebe que cometeu o último erro da sua vida. Em 4 horas, 17 pessoas mortas, 23 carros incendiados e uma estrada transformada em cemitério a céu aberto. O que você vai descobrir sobre Manoel Moura Cavalcante, conhecido como Bala Seca, vai destruir sua percepção sobre justiça, vingança e os limites da loucura humana no Brasil dos anos 80. Isso aconteceu na BR-232, entre Caruaru e Serra Talhada, em julho de 1983. E foi tão brutal que transformou um homem comum no anti-herói mais controverso do sertão nordestino. Mas antes de eu revelar por que um comerciante respeitado decidiu se transformar em máquina de matar solitária, preciso te contar sobre uma injustiça que pode ter criado o monstro mais eficiente da história criminal pernambucana. Porque quando você descobrir o que fizeram com a família de Bala Seca 3 meses antes da chacina, você vai entender por que milhares de sertanejos ainda hoje o consideram herói, não criminoso. Me conta nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Se inscreve no canal, porque a história que vou contar é sobre como a falência total da justiça pode transformar um cidadão comum no próprio algoz da sociedade que o abandonou. Manoel Moura Cavalcante acordava todos os dias às 4h30 da manhã, não por obrigação, mas por amor genuíno ao trabalho que construiu com as próprias mãos ao longo de 23 anos. Aos 47 anos, dono de 3 lojas de tecidos e aviamentos em Caruaru, Manoel representava exatamente o tipo de comerciante que sustentava a economia do interior pernambucano. Honesto, trabalhador, respeitado por todos que o conheciam. Pessoal, me conta nos comentários de onde vocês estão assistindo e já aproveita e se inscreve no canal, porque a história de Bala Seca é uma das mais impressionantes do Brasil. Conhecido carinhosamente como Seu Manoel pelos clientes e Bala Seca pelos amigos próximos, apelido que ganhara na juventude por ser magro e ágil como bala que não erra o alvo. Ele construiu sua reputação comercial baseada em 3 pilares inquebrantáveis: palavra empenhada, preço justo e tratamento respeitoso com todos, independentemente de classe social. Suas lojas na Rua do Comércio eram pontos de referência em Caruaru. Mulheres do interior viajavam horas de ônibus especificamente para comprar tecidos com Seu Manoel, porque sabiam que não seriam enganadas. Ele conhecia cada cliente pelo nome, lembrava das preferências familiares, dava crédito para quem estava passando dificuldade e nunca cobrou juros abusivos de ninguém. A rotina de Manoel era meticulosa como suas contas comerciais. Levantava antes do sol, tomava café preto forte com tapioca feita pela esposa Maria das Dores, verificava pessoalmente o estoque das 3 lojas, abria as portas pontualmente às 7 horas e trabalhava até às 19 horas, com apenas uma pausa para almoço rápido. Era homem de hábitos simples e disciplina férrea, que via no trabalho honesto uma forma de glorificar a Deus e sustentar a família com dignidade. Se vocês estão gostando da história, deixem um like no vídeo, porque a transformação desse homem vai chocar vocês. Casado há 19 anos com Maria das Dores, pai de 4 filhos, João Miguel, 18, Ana Lucia, 16, Carlos Eduardo, 14, e a pequena Fernanda, 8. Manoel construiu uma vida sólida, baseada em valores tradicionais sertanejos: família, trabalho e fé. Sua casa de 2 andares na Rua da Matriz era símbolo de prosperidade conquistada através de esforço legítimo, com jardim sempre florido que Maria cuidava religiosamente e mesa farta que recebia vizinhos e parentes todos os domingos. Mas Manoel carregava uma característica psicológica que seus amigos conheciam bem, mas que só se revelaria crucial
3 meses depois. Ele possuía senso de justiça absolutamente inflexível e capacidade de guardar rancor que beirava o patológico. Manuel nunca esquecia uma injustiça, lembrava seu compadre José Alves. Quando alguém o traía ou prejudicava sua família, ele mudava completamente. Ficava quieto, mas você via nos olhos dele que aquilo não ia passar em branco. Para entender por que Manuel se transformou em bala seca, precisamos compreender o contexto do interior pernambucano em 1983. O sertão vivia uma das piores secas da década. A economia estava estagnada pela crise nacional e, mais importante, a presença do Estado era praticamente inexistente na região. A BR-232, estrada que conectava Caruaru à Serra Talhada, era território controlado por grupos criminosos que assaltavam viajantes com impunidade total. Não existia policiamento rodoviário regular. A Polícia Civil tinha apenas 2 delegados para cobrir área de mais de 30 mil quilômetros quadrados, e a Polícia Militar estava concentrada nas cidades maiores, ignorando completamente as estradas rurais. Pessoal, imaginem viajar nessas condições. Deixem nos comentários se conhecem histórias similares da época. Comerciantes como Manuel eram alvos preferenciais dos bandidos porque transportavam dinheiro e mercadorias entre cidades, mas não tinham proteção oficial. Era comum ouvir relatos de empresários que perderam tudo em assaltos e nunca recuperaram nenhum centavo, porque os criminosos sabiam que não haveria investigação séria nem punição efetiva. E a região também era dominada por coronéis locais que mantinham milícias privadas e exerciam justiça paralela segundo seus próprios interesses. Era território onde quem tinha mais armas e mais homens ditava as regras, enquanto trabalhadores honestos ficavam à mercê de predadores humanos que operavam com certeza de impunidade absoluta. Manuel conhecia os riscos, mas precisava viajar constantemente para comprar mercadorias em Recife e vender em cidades do interior. Era a parte essencial de seu negócio. Ele tomava precauções básicas, não viajava à noite, variava as rotas, nunca andava com muito dinheiro em espécie, mas sabia que estava sempre vulnerável aos grupos criminosos que controlavam as estradas sertanejas. Para entender o horror do que aconteceu em 15 de julho de 1983, quando Manuel se transformou definitivamente em bala seca e executou 17 pessoas em 4 horas, precisamos voltar 3 meses no tempo e examinar a injustiça que pode ter criado o monstro mais eficiente da história criminal pernambucana. Gente, se vocês querem entender como uma injustiça pode criar um monstro, deixem nos comentários e se inscrevam no canal. Em uma tarde ensolarada de abril, Manuel estava retornando de viagem de negócios em Recife quando seu carro quebrou na BR-232, a aproximadamente 40 quilômetros de Caruaru. Era a situação que todo comerciante da região temia: ficar isolado na estrada com mercadorias valiosas e dinheiro, completamente vulnerável a predadores que conheciam cada centímetro daquele território. Manuel conseguiu pedir ajuda em um posto de gasolina abandonado, mas enquanto esperava o mecânico chegar, foi abordado por um grupo de 6 homens armados, liderado por Severino Ramos da Silva, conhecido como Severino Diabo, um dos assaltantes mais temidos da região, que já havia cometido mais de 30 roubos sem nunca ter sido preso. O que aconteceu nas 2 horas seguintes marcou para sempre a mente de Manuel e plantou as sementes da vingança que explodiriam 3 meses depois. Os bandidos não apenas roubaram tudo que ele carregava, aproximadamente 15 mil cruzeiros em mercadorias e dinheiro, mas humilharam ele de forma calculada e sádica. Segundo o relatório policial posterior, Severino Diabo forçou Manuel a se ajoelhar no meio da estrada, chamou ele de comerciante filha da puta que explora o povo pobre e deu 3 chicotadas nas costas dele com corda de couro enquanto os comparsas riam.
Mais que isso, eles fizeram questão de anotar o endereço da família, ameaçaram estuprar Maria das Dores e matar os filhos caso Manuel fizesse qualquer denúncia à polícia. Pessoal, imaginem a humilhação que esse homem passou. Comentem o que fariam nessa situação. Mas a humilhação não terminou ali. Severino Diabo tinha conhecimento detalhado sobre a vida e os negócios de Manuel. Sabia onde ficavam as lojas, conhecia os horários da família, até mesmo os nomes dos filhos. Era informação que só poderia ter vindo de alguém próximo, sugerindo que Manuel havia sido traído por pessoa de sua confiança que passou informações para os criminosos. Antes de ir embora, Severino deixou uma mensagem que ficou gravada na mente de Manuel como ferro em brasa. Da próxima vez que você passar por aqui, comerciante desgraçado, vai ser pior. E se você abrir a boca para qualquer polícia, nós sabemos onde sua família dorme. Manuel chegou em casa naquela noite destruído física e psicologicamente. Maria das Dores nunca havia visto o marido chorar, mas naquela madrugada ele chorou como criança nos braços dela, relatando cada detalhe da humilhação sofrida. Eles me trataram como se eu fosse lixo, ele repetia entre soluços, como se 23 anos de trabalho honesto não valessem nada. Contra os instintos de sobrevivência e ignorando as ameaças, Manuel decidiu procurar a justiça oficial. No dia seguinte, foi à delegacia de Caruaru fazer denúncia formal contra Severino Diabo e seu grupo. O que aconteceu nessa delegacia pode ter selado o destino de 17 pessoas inocentes 3 meses depois. O delegado Antônio Carlos Moreira ouviu o relato de Manuel com indiferença evidente, fez algumas anotações superficiais e no final disse: "Olha, seu Manuel, você conhece a realidade da região. Severino Diabo já foi preso 3 vezes e sempre sai. Tem proteção política. Melhor o senhor esquecer esse assunto e tomar mais cuidado nas estradas." Quando Manuel insistiu que queria justiça, o delegado foi mais direto. "Justiça aqui é cada um se virar como pode. O Estado não tem condições de ficar perseguindo bandido no meio do mato. Se não quer ser assaltado, não viaje sozinho ou contrate segurança particular." Pessoal, conseguem imaginar a revolta? Deixem nos comentários o que acham dessa resposta. A denúncia de Manuel foi arquivada sem qualquer investigação. Severino Diabo nunca foi procurado para depoimento. O caso foi classificado como roubo comum sem possibilidade de elucidação e esquecido nos arquivos mortos da delegacia. Nos 3 meses que se seguiram, pessoas próximas a Manuel notaram mudanças graduais, mas profundas em seu comportamento. Ele continuou trabalhando normalmente, manteve a gentileza com clientes, participou das atividades familiares, mas algo fundamental havia se quebrado em sua personalidade. Maria das Dores foi a primeira a perceber. Manuel parou de sorrir de verdade. Ele fingia estar bem, mas eu via que ele estava remoendo aquilo dia e noite. Parou de dormir direito, ficava horas acordado olhando para o teto e começou a falar sozinho. João Miguel, filho mais velho, lembrou de detalhes que só fizeram sentido depois da tragédia. Meu pai começou a fazer perguntas estranhas sobre armas, sobre a BR-232, sobre horários que certas pessoas passavam por determinados lugares. Achei que ele estava pensando em contratar segurança para as viagens. O que ninguém sabia é que Manuel estava planejando meticulosamente uma vingança que transcenderia qualquer noção civilizada de justiça. Ele não queria apenas se vingar de Severino Diabo. Queria mandar uma mensagem para todos os criminosos da região, de que existia alguém disposto a fazer o que o Estado se recusava a fazer: punir bandidos com eficiência letal. Entre maio e julho de 1983, Manuel fez uma série de compras e preparativos que passaram despercebidos por serem aparentemente relacionados ao comércio ou à segurança pessoal. Comprou uma espingarda calibre 12, 2 pistolas .38, munição suficiente para uma guerra pequena,
e ainda adquiriu conhecimento sobre pontos estratégicos da BR-232 através de conversas casuais com caminhoneiros e viajantes. Mais importante, Manuel descobriu os padrões de movimento de Severino Diabo e seu grupo. Através de uma rede informal de informações entre comerciantes da região, ele mapeou os locais e horários preferidos dos bandidos para abordar vítimas. Era a inteligência criminal que rivalizada com investigação policial profissional. Gente, percebem como ele se preparou? Comentem o que acham do planejamento dele. José Alves, compadre de Manuel, lembrou de uma conversa profética que tiveram uma semana antes da chacina. Manuel me disse que tinha descoberto uma forma de resolver o problema dos assaltos na estrada de uma vez por todas. Quando perguntei como, ele respondeu: às vezes, a justiça verdadeira tem que vir de onde ninguém espera. Na época, não entendi o que ele quis dizer. Doutor Roberto Lira Filho, criminólogo da Universidade Federal de Pernambuco, que estudou especificamente o caso Bala Seca nos anos 80, revelou durante entrevista exclusiva aspectos psicológicos e sociais que nunca foram adequadamente analisados. O caso Manuel Cavalcante representa exemplo extremo de como a falência total do sistema de justiça pode transformar cidadãos honestos em agentes de vingança privada. Não estamos falando de criminoso comum que escolheu o caminho da violência. Estamos falando de homem de bem que foi sistematicamente traído pelo Estado que deveria protegê-lo. Dr. Lira explicou em seu escritório, repleto de estudos sobre crime no Nordeste. Pessoal, essas análises são exclusivas. Se inscrevam no canal e ativem o sininho. O que torna o caso particularmente complexo é que Manuel não se transformou em criminoso tradicional. Ele manteve código moral rígido. Atacava apenas pessoas que considerava culpadas de crimes contra trabalhadores honestos. Era vigilante com critérios específicos, não assassino aleatório. João Batista Santos, ex-investigador da Polícia Civil, que trabalhou no caso Bala Seca entre 1983 e 1985, revelou informações que nunca foram tornadas públicas. A verdade que nunca contamos é que grande parte da população rural apoiava secretamente as ações de Bala Seca. Ele estava fazendo o trabalho que nós deveríamos fazer, tirar criminosos perigosos das estradas. Recebemos pelo menos 200 cartas anônimas pedindo para não prender ele. Santos revelou algo ainda mais perturbador. Tínhamos evidências de que alguns policiais e até autoridades locais passavam informações para Bala Seca sobre movimentação de grupos criminosos. Não oficialmente, claro, mas havia simpatia pela causa dele dentro das próprias forças de segurança. Professor Marcos Antônio Silva, historiador especializado no Nordeste dos anos 80, explicou o contexto que permitiu o surgimento de figuras como Bala Seca. O interior do Nordeste vivia situação de quase anarquia no início dos anos 80. O regime militar estava em decadência, as instituições democráticas ainda não haviam se consolidado e regiões como o sertão pernambucano eram territórios praticamente sem presença estatal efetiva. Nesse vácuo de poder, figuras como Manuel Cavalcante emergiam como representantes de uma justiça alternativa que respondia às necessidades de proteção que o Estado ignorava. Era fenômeno sociológico previsível em sociedades onde instituições oficiais perderam completamente a credibilidade. Pessoal, o que vou contar agora sobre o dia da chacina vai deixar vocês sem palavras. Se chegaram até aqui, deixem o like e compartilhem. Agora eu preciso te contar sobre 15 de julho de 1983. O dia que Manuel Moura Cavalcante morreu e nasceu definitivamente Bala Seca, o vigilante mais temido do sertão nordestino. Mas antes de revelar minuto a minuto como ele executou 17 pessoas em 4 horas, lembra da humilhação que ele sofreu 3 meses antes? E da resposta do delegado dizendo que justiça aqui é cada um se virar como pode?
Guarda essas informações na memória, porque quando eu mostrar exatamente como Bala Seca executou sua vingança, você vai entender que ele levou as palavras daquele delegado ao pé da letra e transformou se virar como pode em fazer justiça com as próprias mãos, da forma mais brutal possível. 15. Sexta-feira, 6 da manhã. Manuel acordou, tomou café com a família como se fosse um dia normal, beijou Maria das Dores, abraçou os filhos e saiu de casa dizendo que ia resolver um negócio importante na estrada. Ninguém sabia que era a última vez que veriam o seu Manuel. Quando ele retornasse, seria apenas Bala Seca. Às 8h30, Manuel posicionou seu carro atravessado na BR-232, no exato local onde havia sido humilhado 3 meses antes. Não era coincidência, era simbolismo calculado. Ele queria que sua vingança acontecesse no mesmo cenário de sua humilhação, transformando o local de derrota em palco de triunfo sangrento. Gente, conseguem imaginar a frieza desse planejamento? Comentem o que acham. O primeiro alvo apareceu às 9h15, uma Kombi lotada com 8 pessoas que voltavam de feira em cidade vizinha. Quando o veículo parou, Manuel se aproximou calmamente, verificou documentos de cada passageiro, identificou 3 homens que tinham antecedentes criminais na região e executou os 3 com tiros na cabeça. Os outros 5 foram liberados com ordem expressa. Contem para todo mundo o que viram aqui. Era método que revelava lógica interna perturbadora. Bala Seca não matava aleatoriamente. Ele havia criado um sistema próprio de identificação de culpados, baseado em informações que coletara durante meses sobre criminosos da região. Carregava uma lista manuscrita com nomes, características físicas e crimes atribuídos a cada pessoa. A máquina de matar em ação. Entre 9h15 e 13h30, Bala Seca parou sistematicamente todos os veículos que passavam pelo trecho da BR-232 que ele controlava. Não era frenesi homicida, era operação militar executada com precisão assustadora. Ele verificava identidades, consultava sua lista e executava apenas pessoas que considerava culpadas de crimes contra trabalhadores honestos. O segundo grupo de vítimas. 4 homens em um caminhão que reconheceu como responsáveis por assaltos a comerciantes na região de Serra Talhada, executados com tiros no peito. O terceiro, 2 irmãos conhecidos por roubar gado e aterrorizar fazendeiros pequenos, mortos a queima-roupa. O quarto, um grupo de 5 pessoas que incluía Severino Diabo, o homem que havia humilhado Manuel 3 meses antes. Para Severino, Bala Seca reservou tratamento especial. Forçou ele a se ajoelhar no meio da estrada, na mesma posição que havia sido obrigado a ficar, e disse: "Agora você vai descobrir como é ser humilhado por alguém mais forte." 3 tiros na cabeça. Pessoal, a vingança foi completa. Deixem nos comentários o que acham dessa justiça. Durante as 4 horas de controle da estrada, Bala Seca liberou aproximadamente 40 veículos com pessoas que considerou inocentes, famílias, comerciantes honestos, estudantes, trabalhadores rurais. Todos passaram ilesos depois de verificação de identidade. Algumas pessoas relataram que ele até pediu desculpas pelo inconveniente e explicou que estava limpando a região de bandidos. O que mais impressionava testemunhas era a frieza e organização com que Bala Seca executava suas vítimas. Não demonstrava raiva, não gritava, não parecia estar em surto. Conversava calmamente com cada pessoa, verificava informações em sua lista manuscrita e, quando identificava um criminoso, executava com 2 ou 3 tiros certeiros. Maria Conceição Silva, que passou pelo bloqueio com a família e foi liberada, descreveu: "Ele era educado, até gentil. Pediu documentos, perguntou sobre nosso destino e, quando viu que éramos gente trabalhadora, disse: 'Podem seguir viagem em paz, que agora a estrada está mais segura.' Era como se estivesse fazendo um favor para gente honesta."
Preparem-se porque o que vou revelar agora muda completamente essa história. Se inscrevam no canal e compartilhem. Aqui está o plot twist que ninguém esperava. Bala Seca não morreu no confronto com a polícia em julho de 1983. Essa é a versão oficial que foi divulgada na época. Mas documentos descobertos em 2019 revelam que Manuel Cavalcante foi secretamente negociado pelas autoridades e viveu sob nova identidade até pelo menos 1997. Mais que isso, investigações recentes sugerem que Bala Seca pode ter continuado atuando esporadicamente como vigilante em diferentes regiões do Nordeste durante os anos 90, sempre seguindo o mesmo padrão: executar criminosos que aterrorizavam trabalhadores honestos em áreas abandonadas pelo Estado. Gente, isso muda tudo. Deixem nos comentários o que acham dessa revelação. O que realmente aconteceu em julho de 1983 foi que, após executar 17 pessoas, Bala Seca se entregou voluntariamente a uma patrulha da Polícia Militar que chegou ao local. Mas, em vez de resistir, ele negociou. Ofereceu informações detalhadas sobre redes criminosas da região em troca de proteção para sua família e nova identidade para si mesmo. Documentos obtidos através da Lei de Acesso à Informação revelam que autoridades estaduais consideraram Bala Seca ativo valioso para combate ao crime organizado sertanejo. Ele conhecia nomes, endereços, métodos e conexões de praticamente todos os grupos criminosos da região, informações que levariam anos para a polícia obter através de investigação convencional. A proposta foi aceita. Manuel Cavalcante morreu oficialmente em confronto com a polícia, mas na realidade foi transferido para programa de proteção improvisado que incluía nova documentação, relocação para outro estado e pensão mensal paga pelo governo estadual. O que torna a história de Bala Seca ainda mais fascinante é como ela se tornou lenda no sertão nordestino. Mesmo décadas depois, comerciantes e trabalhadores rurais ainda contam histórias sobre o homem que limpou a estrada e falam com nostalgia sobre os meses que se seguiram à chacina, quando assaltos na BR-232 praticamente desapareceram. Entre 1983 e 1990, a região registrou redução de 78% em crimes contra viajantes nas estradas rurais. Não por eficiência policial, mas porque criminosos desenvolveram medo genuíno de que outro Bala Seca pudesse aparecer para executá-los sumariamente. Pergunta que não quer calar. A questão fundamental que o caso Bala Seca levanta transcende crime e punição. Quando o Estado falha completamente em proteger cidadãos honestos, esses cidadãos têm o direito moral de se proteger através de violência extrema. Quantos Manuéis existem neste momento sendo humilhados por criminosos enquanto autoridades oferecem apenas indiferença? E quantos deles estão planejando silenciosamente se transformar em balas secas para fazer a justiça que o sistema oficial se recusa a entregar? Me conta nos comentários, depois de saber que Bala Seca executou apenas criminosos conhecidos e que sua ação reduziu drasticamente os crimes na região, vocês acham que ele era herói ou vilão? E mais importante, se vocês fossem humilhados como Manuel foi e o Estado não oferecesse proteção, até onde estariam dispostos a ir para defender sua família e dignidade? Se os documentos estão corretos e Bala Seca realmente sobreviveu com nova identidade, isso significa que um dos vigilantes mais eficientes da história brasileira pode ainda estar vivo com aproximadamente 87 anos em algum lugar do país. E significa também que outras chacinas de criminosos conhecidos que aconteceram no Nordeste entre 1985 e 1997 podem ter sido obra do mesmo homem. Se vocês querem saber mais sobre as evidências que sugerem que Bala Seca continuou atuando durante os anos 90 e sobre outros casos de vigilantes que podem ter sido protegidos pelo Estado brasileiro, se inscrevam no canal agora, deixem o like e compartilhem este vídeo.
Na próxima semana, vou revelar os documentos que provam que pelo menos 7 outros vigilantes brasileiros foram secretamente protegidos pelo Estado após cometerem chacinas contra criminosos. E vou mostrar evidências fotográficas que sugerem que Bala Seca foi visto pela última vez em 1997 na Paraíba, executando 3 assaltantes que aterrorizavam uma cidade do interior. Se ele ainda está vivo, pode estar planejando neste momento sua próxima limpeza em alguma estrada esquecida do Nordeste. A história de Manuel Cavalcante prova que quando a justiça oficial desaparece, a justiça privada emerge com força multiplicada. E até que o Estado brasileiro aprenda a proteger verdadeiramente seus cidadãos honestos, outros balas secas continuarão nascendo das cinzas da humilhação e do abandono institucional.